Amanhã, 6 horas da noite, o Vasco entra em campo para enfrentar o Botafogo no estádio de São Januário. Um jogo importante para o Vasco, visando a classificação no Campeonato Carioca, pelo menos é até o momento. O Flamengo vai jogar hoje contra o Sampaio Corrêa e, dependendo do resultado, se o Flamengo vencer o Sampaio Corrêa, o Vasco já entra em campo classificado. E menos com esse peso, né? Porém, é um jogo que o Vasco tem que dar uma resposta para o seu torcedor em relação à vitória, porque o Vasco vem de um empate dentro de casa contra a Chapecoense, o Vasco vem de um empate contra o Madureira dentro de casa também e vem de uma derrota contra o Mirassol fora de casa. Então o Vasco precisa vencer e dar essa resposta para o seu torcedor. Do outro lado, o Botafogo também vem de uma derrota diante do Grêmio por 5-3, mas o Botafogo já está classificado no Campeonato Carioca, então tem um peso muito menor do que o Vasco nesse jogo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual escalação o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo para esse confronto. Então deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível e vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para entrar em campo e enfrentar amanhã o Botafogo em São Januário. O Vasco deve ter um time que a gente não vai chamar de reserva, porque o próprio regulamento, né, que a FERJ colocou para essa última rodada do Campeonato Carioca, né, dessa fase de grupos, é que os times escalem pelo menos 7 titulares. Então, tanto o Vasco quanto o Botafogo vão ter que estar com pelo menos 7 jogadores que são sabidamente titulares, e aí no restante pode até mesclar, colocar algum jogador reserva, algum jogador do sub-20, etc. Porém, o Vasco eu acredito que vai dessa forma aqui. O Léo Jardim sendo goleiro titular nessa partida. Na lateral direita temos um retorno importante. O Paulo Henrique estará de volta aos relacionados, treinando normalmente com bola. Então provavelmente teremos o Paulo Henrique voltando ao time titular nesse confronto diante do Botafogo. O Paulo Henrique deve ter uma oportunidade para iniciar esse jogo como titular. Se ele não for como titular, pelo menos no banco de reservas o Paulo Henrique vai estar. Na dupla de zaga do Vasco teremos Cuesta e Robert Renan, a princípio, como titulares. Porém, eu não descarto a entrada do Alan Saldívia no lugar do Cuesta, também para ter essa rodagem, minutagem. O Saldívia também é um zagueiro de bom nível, acho que não vai comprometer se ele jogar, por exemplo. Na lateral esquerda, o Piton será titular novamente, e aí eu sei que vai ter aquele questionamento, porque o Cuiabano não vai jogar porque ele não foi inscrito a tempo. Então o Cuiabano só vai jogar pelo Vasco no jogo de quarta-feira diante do Bahia, também em São Januário. Então o Vasco amanhã terá o Lucas Piton como titular. Cara, eu gostei da atuação do Piton diante da Chapecoense, eu acho que ele jogou bem, a movimentação dele foi muito boa, só faltou realmente ao Piton concluir melhor as jogadas, mas ele já deu um sinal de resposta, né? O Piton tava muito mal, não estava acertando nada, ele já começou a acertar mais as coisas nesse jogo diante da Chapecoense. E pro Vasco o ideal é que esteja tanto o Piton quanto o Cuiabano no seu melhor nível de futebol para conseguirem trazer o melhor resultado possível para o Vasco. A dupla de volante deve ser formada por Cauã Barros e Thiago Mendes novamente, e vocês viram como cai o nível desse meio de campo do Vasco quando sai o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é o único jogador desse meio de campo aqui do Vasco que tem esse controle de jogo, né? Aquele cara que realmente dita o ritmo da partida. E aí quando ele sai, entre, por exemplo, o Hugo Moura, é uma característica completamente diferente. Então não tem como você ter, por exemplo, o Hugo Moura como substituto do Thiago Mendes, porque a característica é muito diferente desses atletas. E aí o Vasco sente falta desse jogador com maior qualidade no meio de campo, mas amanhã devemos ter Thiago Mendes e Barros como titulares. E aí, do meio pra frente, o Vasco pode ter algumas novidades, eu vou te falar quais são elas. Primeiro, o Andrés Gomes vai ser titular pela ponta esquerda, porque o Andrés Gomes joga todos os jogos. Talvez o jogador incansável do Vasco, em si a gente pode rotulá-lo. No meio de campo, para ser o camisa 10, eu tenho uma certa dúvida se ele vai com Coutinho ou com Rojas. Por quê? O Coutinho jogou praticamente o jogo todo diante da Chapecoense, é muito pouco tempo, né, de recuperação. Talvez o Rojas tenha essa oportunidade no time titular do Vasco nesse confronto diante do Botafogo, é uma dúvida que existe. E na ponta direita temos outra dúvida, porque também o Nuno, né, jogou o jogo praticamente todo diante da Chapecoense. É um jogador que o Vasco sempre tenta dosar minutagem e tudo mais. E tem o Marino, que a gente quer ver mais dele em campo, né? A gente sabe que ele tá menos treinado do que o Nuno Moreira, o Marino, porém ele é um jogador que foi contratado para jogar também. Então o Vasco tem essa possibilidade de ter essas duas mudanças, mas pode ser também que o Diniz vá com o Coutinho e com o Nuno, com o que ele tem de melhor. Mas pode ser que ele vá
mesclar com o Marino e com o Rojas, e no comando de ataque certamente o centroavante será o Brenner. O Brenner teve muitas oportunidades de gol no jogo diante da Chapecoense, mas ele teve as oportunidades de gol porque ele estava no local certo na hora certa, porque ele se apresenta para jogar também. É um jogador que estava sem jogar desde novembro, aí ele consegue jogar, né, o jogo diante do Madureira, vai pegando ritmo de jogo aos poucos e em breve vão sair os gols do Brenner de forma natural, porque o cara é um goleador, né, é um jogador que sabe fazer gols, o Brenner. Vai perder também outras oportunidades, mas ele também vai marcar e eu espero que a torcida do Vasco dê o apoio necessário nesse início do jogador para ele ter confiança para jogar. Nada de vaiar, pô, segundo jogo do Brenner, tu já tá vaiando o cara e, pô, ele também me ajuda a te ajudar, né? Mas essa é a provável escalação do Vasco, essas são as pequenas dúvidas que existem. As únicas dúvidas, na verdade, é Cuesta ou Saldívia, PH ou Puma, Coutinho ou Rojas, ou Nuno ou Marino. De resto, esse é o time titular do Vasco para enfrentar amanhã o Botafogo em São Januário. Eu quero saber a opinião de vocês e o palpite de vocês para esse confronto, comenta aí embaixo. Talvez mais tarde eu traga um vídeo sobre a escalação do Botafogo também para esse jogo, assim que a gente tiver mais informações. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Abração do Francisco. É nóis e fui!